Estamos ao vivo aí com mais um DNA de Negócio podcast. Hoje, de uma maneira de luto, digamos assim, por questão das pessoas ali que ocorreram a fatalidade, né, da escola em Blumenau. Eu peço que o Gede se apresente, né, conte um pouquinho das coisas dele, mas antes eu acredito que é bem importante a gente pontuar também essa fatalidade, essa brutalidade que aconteceu lá. Acho que todos, apesar de não ter filho, eu também me sinto em luto, porque é uma perda muito grande, não só para os pais, né? A dor eu acho que fica para uma sociedade em geral, né? Então, é isso aí. Gente, se apresente. Seja muito bem-vindo, tá? Obrigado. Cara, Cid, antes de me apresentar também quero, em respeito aí, desejar meus sentimentos a esses familiares dessas crianças, cara, dessa brutalidade, conforme você falou. Então, que Deus conforte o coração de cada pessoa e que só Deus mesmo, a gente não tem nem palavras, né, pra expressar o que a gente acabou de passar muito próximo a nós, né? Então, fica aí meus sentimentos. Vamos lá. Gedilson Varela, natural de Joinville. Sou casado há 8 anos já. Achei uma polaca aqui na cidade onde moro. Então já tô casado. Quase já, não tem somente, né? Não tem. Pra ajudar, polonês, italiano e alemão, né? Pra ajudar, eu já casei com uma polaca que é uma mistura de polaco com alemão. É uma coisa boa. Então. Não, isso aí é uma menina sensacional. E, cara, estamos aí, estamos trabalhando, estamos lutando e é isso aí. Então é isso. Lúcio, vamos começar a dar corpo a esse podcast, né? Sim. Apesar da noite aí, que nem eu comentei, ser um pouco complicada, né? Da gente expressar sentimentos de alegria, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, vamos levar essa reunião aí da forma mais amena possível, até porque a gente precisa também aprender a superar. É claro que o momento não é esse ainda, né? Vai demorar muito tempo aí para... É um luto, né? É um luto meio longo, né? Que é uma situação bem complicada. A gente vai estar falando de outros assuntos ali que vai fazer linkagem até com essa parte espiritual e tudo mais, que eu acho bem as pessoas aprenderem a dar valor e a entender o sofrimento, né, das pessoas. Todas as fases da vida acontecem sofrimentos, né, de várias formas, né. Semana passada a gente estava explicando a situação da minha tia, né, que perdeu a filha dela ali com 19 anos, né, uma situação bem complicada também. Apesar de não ser um neném, né, uma criança, mas com certeza vai ser eterna a criança dela, né. O sentimento e a falta é a mesma. A falta é a mesma. Mas agora eu queria passar a palavra para o Lúcio aí, não sei, dar o teu ponto de vista de toda essa situação e fazer alguma pergunta ali pro Gede aí. Com certeza. Primeiramente eu quero deixar meus pesos, né? Ninguém espera, né? Que nem aquela... Tem momentos trágicos da história brasileira, né? Por exemplo, aquela vez aqui do avião do Chapecoense também pegou todo mundo de surpresa. Essa história também, a história dos meninos lá do Ninho do Urubu também. Então tem essas histórias assim trágicas da nossa que a gente vivencia, né? Então, infelizmente, essas coisas acontecem, né? A gente não quer que aconteça, né? Eu só desejo, tipo, de coração, de que Deus possa confortar a vida de cada pai, cada mãe, né? E eu sei que a cidade de Blumenau também está totalmente em luto, né? Eu entendo isso. Gosto muito da cidade de Blumenau, principalmente tá lá no Oktoberfest. Não sei se você já foi, Jair, mas... Não, nunca fui. Festa muito boa, eu recomendo. Mas assim, então eu quero me apresentar, né? Então, hoje é o meu episódio de estreia, porque realmente eu até agora estava nos bastidores, né? Então, eu cheguei em cima da hora aqui, na verdade, vamos falar bem real, né? 7h30 começa, 6h30 eu tava chegando na rodoviária. Então, ali já começou o drama. Mas assim, né? Saí lá de Floripa, tava um calor, né?
de camisa. Quando eu cheguei aqui, já senti aquele arzinho frio Bendita gostoso da São A serra. situação muda totalmente, né? Mas daí, então, logo que eu cheguei aqui, você já chegou também e tal. Mas eu queria desejar os cumprimentos em nome do DNA de Negócio, aqui o podcast. Seja muito bem-vindo, espero que você Obrigado. goste. Nossa casa é sua casa aqui, tá? Ah, cara, eu que agradeço, eu tô doido. Isso é demais, cara. Pra mim é um prazer estar com vocês aqui. Show de bola. Muito Show demais. Eu tava durante a viagem, ainda que é uma viagem longa, né? 6 horas de Quase viagem. não dá tempo para pensar, né? Você Agora pensa vem, até demais. agora vem as perguntas. Você pensa até demais. Olha, eu comecei a pensar, porque o pessoal que tá acompanhando não conhece, né? A gente teve um bate-papo antes, assim, até pra gente ter aquela familiaridade com o convidado, né? Então a gente queria conhecer um pouquinho mais da tua personalidade, da tua história, da tua trajetória. Eu gostaria de saber, eu tenho uma bastante curiosidade na questão da barbearia mesmo, né? Na questão, em relação, quais foram os primeiros desafios quando você entrou, né? Porque às vezes, eu sei que tem muito jovem como você que às vezes tem sonho de atuar nessa área. Qual que é o principal perrengue, qual que é Então, o vamos lá. desafio disso aí? Vamos lá, vamos pra resposta então. Cara, é o seguinte, eu acho que a gente passa por momentos bons e momentos ruins em nossas vidas. E ser barbeiro foi no momento onde estava ruim, onde eu tinha acabado de passar uma fase de fechar um negócio. Uhum. E eu sempre pensei muito em o que fazer a vontade de Deus sobre todas as coisas. Tudo que eu for fazer na minha vida, eu quero sim fazer a vontade de Deus. Então, eu não queria errar. Mas ao mesmo tempo, cara, Deus não vai descer do céu pra você e falar assim, ó, gente, faça tal coisa. E lá foi o gente, cara. Cara, uns meses antes eu instruí meu irmão a fazer o curso de barbeiro. Eu falei, cara, tu precisa ter uma profissão. Você precisa fazer o curso de barbeiro, ele é mais novo que eu. E ele fez o curso de barbeiro e começou a falar pra mim, gente, você também tem que fazer o curso de barbeiro. Eu Ele falei, pegou o poxa, seu pé. você também tem que fazer, você vai curtir. Arrumou uma encrenca, na Cara, verdade, não, né? eu instruí ele a fazer e depois, né, você hipócrita dizer pra ele que não era bom, né? Uhum. E eu fiz sem muita esperança na época, porque às vezes a gente espera algo extraordinário acontecer em nossas vidas. Tu vai chegando à tua idade, tu quer que aconteça coisas extraordinárias, tu às vezes até se ilude. E cara, é das pequenas coisas que eu acredito que Deus ele faz grandes coisas, sabe? São os pequenos passos que Deus ele abre portas, tanto financeira, a prosperidade. Para mim que sou cristão, é algo que eu busco sim. Tem pessoas que falam, não, você é cristão, você não pode buscar prosperidade. Isso é até perigoso, que pode ser usado como apologia, né? Usam Deus para fazer apologia à pobreza. E não, cara, eu tenho certeza que o Senhor ele tem sim planos pra gente ter sucesso. Eu acredito nisso. Que bom, cara, que legal, porque comecei a fazer curso de barbeiro assim, sem pensar muito na época. Tinha quantos anos lá, só pra saber? Faz 1 ano e meio atrás, mais ou menos, 1 ano e 3 meses, mais ou menos, que eu fiz o curso, né? Uma coisa bem recente. É bem recente. É por isso que eu digo que de pequenos passos Deus faz grandes coisas. Porque fiz o curso sem muita pretensão na época. E aí foi onde Deus abriu uma porta gigante pra mim, que é entrar na Modern Times em São Bento do Sul. Que é uma barbearia hoje muito bem visada. Conceituada. Não a mais conceituada de São Bento do Sul. E, cara, Deus colocou no meu caminho um cara sensacional, que é o Jay, que é o proprietário da barbearia. É um cara, assim, que especial, tem um carinho especial por ele. E a barbearia, eu caí de paraquedas dentro dela e comecei a trabalhar. Sem muita experiência, com toda a instrução do Jay, fazendo curso. Os meninos me instruindo, né? Porque no início é tudo difícil. Você, Nossa, cabelo eu já na tive essa prática. oportunidade. Eu já tive essa. Cabelo é na prática. Você não chega lá e, né? Você vai direto num cliente, vai direto num amigo teu e ele serve de cobaia e bora cortar. Então é aperfeiçoamento. Chegou um momento, cara, que tava alguns meses na barbearia e o Jay falou, gente, poxa, tem uma proposta pra você administrar a barbearia, né? Você gerenciar a barbearia. De prontidão eu aceitei. E, cara, desde então, mês após mês, eu tenho me surpreendido. Que bom. Eu comecei em julho do ano passado na barbearia. Eu tenho uma carteira de cliente, cara, que não tem como falar da minha vida sem falar de fé, porque tenho que ter fé mesmo para acreditar que a carteira que eu tenho, que é muito boa. Lógico que
A nossa parte a gente tem que fazer como profissional. Com certeza. Isso eu acho que é primordial, né? Você fazer a tua parte é essencial, né? Há tanto teu trabalho, né? Tua dedicação. Sim. Mas, cara, você tem que fazer ele com excelência, atender as pessoas. Mas, cara, nada acontece se não for da permissão de Deus. O cliente voltar não deixa de ser uma permissão. Se Sim. você fazer um bom trabalho, tem um monte de gente que faz um bom trabalho, né? Então você tem que se destacar diante disso. E como você se destaca? Cara, sendo proativo, tendo uma conversa legal, é um conjunto de coisas. E 1 ano e pouco de barbearia aí, cara, a gente tá voando em São Bento do Sul e se Deus quiser, aí os planos aí é só Que bom, só melhora, só crescimentos. Esse comentário que você falou ao final da questão de fidelizar os clientes e tal, era uma coisa que eu também estava pensando em fazer uma pergunta, né? Então já vou aproveitar e já vou mandar. Já lança outra, né? Os concorrentes, fique esperto aí, ó, pra soltar um número. Qual que é o grande desafio? Qual que é o grande desafio para você realmente fidelizar? Porque Então tá. cada um pode ir lá na barbearia, Claro. cortar o cabelo e não voltar mais. Tem Mas muitos profissionais bons, né? Como eu falei, cortar cabelo, tem profissionais bons? Todos fazem? Sim. São Bento do Sul tem profissionais bons? Tem. O que é o diferencial? O que é o desafio de um cliente? Ele sentar lá e sair diferente do que entrou. É a primeira coisa. Ele entra e ele sai diferente do que ele entrou. Cara, uma pelo cabelo, que ele vai entrar cabelo, ele vai sair de cabelo cortado e bem feito, tá? E a outra, ele chegar no momento, num ambiente leve, um ambiente onde ele saia com algo positivo, porque nem todas as pessoas chegam lá de bom humor, nem todas as pessoas chegam lá felizes e, nossa, é maravilhoso. Então, primeira coisa, com o cliente, o atendimento, cara, em São Bento do Sul, nas barbearias, eu sempre fui muito bem atendido quando não era barbeiro aqui em São Bento do Sul. Então, eu lembro como eles me atendiam e tento fazer melhor. Com certeza. Tá? Primeira coisa, atendo o cliente de uma forma que ele não espera. Sei lá. Vamos dar um exemplo agora bem básico disso aí, né? Que eu costumo frequentar, né? O Jade ali. E assim, vou linkar com o que foi falado no podcast passado, né? Com a Regiane também. Ela costuma falar que lá tem a cilioterapia, né? Eu digo que na barbearia tem a barboterapia. Que é mais ou menos por aí. Funciona muito bacana. Na verdade, eu acho que várias barbearias têm a parte de cuidados com clientes e tudo mais. É especial que agora o pessoal está dando um pouco mais de atenção a essa parte, né? Sim. E não só atender o cliente por atender, né? Você chegar, você conversar, você se atualizar nos cortes, é importante, mas ao mesmo tempo o atendimento que às vezes o cara quer é chegar lá e desestressar, né? Então tem a sinuca, muitas barbearias hoje tem, né? O Jay trouxe isso daí para Modern Times, ficou muito show, muito legal. A parte do bar também, né? Apesar de que o cara não vai lá para sair caindo de medo, né? Mas a ideia é descontrair mesmo, o cara ter um momento, eu acho, de lazer e descontração, né? Apesar do cara ir lá e ficar bonito e tal, às vezes nem tanto, né? Somos mais ou menos de Deus, mas quase esqueceram da fila da boniteza, mas assim, cara, vamos lá. O desafio é o quê? O cara chega lá e ser diferente. Começa no atendimento. Pós-atendimento é o corte, ter um corte legal, né? Tanto de cabelo quanto barba. Oferecer vários serviços dentro disso, dentro da beleza. Porque hoje o homem ele tá vaidoso, ele tá cuidadoso. Então assim, ó, ele quer ser bem atendido, ele quer algo assim, ó, que... por exemplo, vou fazer cabelo e barba do Thiago, tá? Beleza, não avaliei e tal, fiz legalzinho, mas aí tu coloca uma máquina de massagem para fazer uma barboterapia, você coloca uma toalha quente, você coloca um produto na pele dele legal, é um diferencial, cara. Então assim, ó, a barbearia não tem que ser algo para você lá só cortar o cabelo e ir embora. Barbearia se tornou algo de lazer. Lugar que a pessoa vai para cortar o cabelo e sai de lá tipo assim, cara, que momento legal. E aí inclui o quê? A conversa. E outra coisa que eu queria que você ficasse assim, eu sei que não tem nada a ver com o teu ramo, e justamente por isso que eu quero entender um pouco mais o que o Jade pensa em relação a isso. De que forma você mostra para as pessoas que não tem barbearia, que tem, sei lá, eu tenho uma agropecuária, eu tenho, sei lá,
um pet shop e consigo aplicar algumas das coisas que você citou agora para o pessoal que está com outro ramo totalmente diferente. Porque eu acredito que a fórmula é a mesma, Vamos né? lá. A fórmula é parecida, pelo menos, né? Hoje a gente vive num mercado onde não para de atualizar, Sim. Com certeza. tá? Então, por exemplo, tem uma máquina que solta vapor ozônio, tá? Para fazer barba. Seja o primeiro da tua cidade a colocar. Você vai ser diferente. Sim. Cara, você sempre tem que ser o primeiro. Se você abrir um comércio hoje onde não tem, você vai ter sucesso. Poxa, tem um monte de casa e não tem nenhum comércio, se você abrir um mercado, você vai ter sucesso. Sim, com certeza. Se você entra numa cidade onde pode ter 300 mil habitantes, e São Bento hoje tem 80, mas se você coloca algo diferente e você aparece, você é diferente dos outros. Destaque, né? Você se destaca. Você deve de usar, tá? Eu acredito que todos, tanto barbearia, agropecuária, eu tive uma agropecuária, eu falei agropecuária, então não vou dar conselho porque tem agropecuária não, brincadeira. Não, mas assim, acho que tudo é válido, né? Apesar de ser aconteceu o que não era para acontecer. É o crescimento pela É o trás. crescimento, exatamente. Então assim, ó. Garanto que você aprendeu, agora não faz mais algumas coisas. Né? Não, com certeza, mudou muito. Mas assim, ó, é você se atualizar sempre, tá? Trazer coisas diferentes. Igual todo mundo faz. Se eu posso falar algo bom de agropecuária, você deu exemplo, né? Foi algo que abriu um leque assim na minha mente. Tá passando propaganda aí na Bora lá. Eu tenho um amigo meu que tem uma agropecuária em São Bento do Sul. E, cara, ele colocou uma roupa de cachorro, assim, e ele começou a ir nas praças e fazer. Cara, ele tá bombando em São Bento do Sul. Legal. Por quê? Porque ele fez o que ninguém faz. Diferencial. Olha só essa frase. Se você faz o que ninguém faz, você chega onde ninguém chegou. Exatamente. Se você é visto como ninguém é, as pessoas vão te conhecer, você vai se tornar conhecido. Então use dos portais de mídia da cidade para se tornar conhecido. Sim. Tá? Por isso que eu digo assim, ó, cara, a Modern Times 2, a Modern Times 1 sempre bombou, a Modern Times 2 tá bombando, cara, tá indo bem demais mesmo. Por quê? Cara, a gente oferece um serviço diferente, a gente tem um bom atendimento, mas o principal, nós tentamos sempre ser os primeiros nas atualizações. Chegou algo novo, bora. O Barbeiro da Modern Times vai ter, tá? A barboterapia, é o diferente que vai captar o cliente, tá? E vai chegando coisas novas, vai chegando equipamentos diferentes também, tá? Vai chegando equipamentos diferentes e você tem que ir adicionando. Sei lá, o cara é jardineiro. Nossa, mas o jardineiro precisa de mídia. Sim, ele precisa aparecer. Com certeza. Ele precisa ser visto, mas o que ele oferece além dos serviços dele? Entende? Além do conhecimento dele. Sim. Entende? Então tu tem que ter alguma forma de cativar o teu cliente. Tu tem que ser diferente. O igual todo mundo faz. Aí entra naquela coisa de ser meio monótono, meio que comum, assim, sabe? Eu percebo, pelo menos eu sempre tô que nem hoje eu tava voltando de ônibus, né? Eu sempre reparo, assim, nos comércios, assim. E eu passei por uma pizzaria, aqui também não falo o nome. E, tipo, eu vi lá que eles usam ainda aquele telefone, né? 36, alguma coisa, né? E hoje em dia, né, a gente sabe que tem coisas mais atuais, né? E eu acho que hoje funciona muito mais. Na cara do comércio. Na cara do comércio. Na minha opinião, eu colocaria o WhatsApp lá. Mas mesmo assim, se tá lá ainda, para pensar o seguinte, quanto tempo faz que se ele não atualiza a fachada dele, quanto tempo faz que ele não atualiza talvez preço, talvez o financeiro, talvez até mesmo... é um efeito em cadeia, não é só aquilo que tá... Então, para pensar nisso, né? Você olha um comércio que está atrasado em algo, tem a tendência, não que todos, né? Mas a tendência é de que eles estão atrasados. Tem problema interno também. Exatamente. Uma coisa puxa a outra, né? Então, é lógico que você, né, não vai radicalizar. Né? Não é porque tem um ano atrás uma novidade que você tem que ter. Nem todos têm condições para isso. Né? Mas, cara, a gente tem muitos meios hoje que a gente consegue sim, devagar, crescer de passo a passo aí e estar atualizado no mercado. Eu acredito que, assim, ó, a parte de você migrar para as mídias sociais é quase que uma regra agora, né? É uma obrigação. Mas esse migrar para as redes sociais, que fique bem claro, não é você abandonar os métodos convencionais, né? Até porque todo método acho que é válido, né? Acredito ser válido. Você entregar, depende do que você vende, né? Você precisa ser pontual no que você vende. Tem coisas que vão vender só porta a porta.
Se você pegar e ir buscar o cara, sei lá, depende, vai vender alguma coisa no interior, muito distante, apesar da questão de internet e tudo mais ter evoluído, tem pessoas que ainda não têm. Então você vai ter que chegar nesse cliente de alguma forma. Depende do que você vende, você vai ter que bater lá e falar, ô João, vamos comprar de mim tal coisa. Então acho que você não pode abandonar 100% os métodos convencionais, né? Agora, você ao mesmo tempo não pode ficar parado no tempo. Comodismo. No comodismo. A parte de você estar se atualizando é referente às pessoas que também estão se atualizando, né? Então você precisa buscar essas pessoas, buscar esses leads, né? Que é o que o pessoal comenta bastante agora, a parte de marketing digital. Mas não esquecer da tua essência, do teu começo, às vezes de alguma forma que você faz que isso dali virou a tua marca, né? Tem muitas coisas que viram marcas registradas de alguns lugares e o cara só vai naquele lugar porque tem aquela coisa, exatamente daquele modelo, daquele jeito. Então, eu acho que é bem válido o empresário, né, o empreendedor, o que for, o vendedor, né, porque todos somos vendedores, né, independente se você tem empresa ou não tem, né, você precisa saber filtrar esses leques, né, eu acho bem importante também. Eu acho que a minha posição referente a tudo isso que você comentou, né? E já engatando nisso daí, não tão menos importante, eu queria que você contasse um pouquinho da tua experiência negativa com os negócios. Você comentou ali sobre agropecuária e tal. Hoje, o que o GED de hoje não faria, o que fez, ou talvez o que serviu esses erros, o que serviu para você evoluir como pessoa, eu já tenho uma ideia do que aconteceu e tudo, mas a gente precisa mostrar a dor que você teve, Esses dois lados, né? Às vezes não é só comercial, muitas vezes até a parte família pode afetar nos negócios, né? Às vezes você escutar a opinião demais ou não escutar a opinião também, isso daí pode acontecer, né? Não, é uma pergunta bem importante, bem interessante, complexa, cara. na verdade. Né? E realmente, cara, eu tive uma agropecuária durante quase 2 anos. Se tu perguntar pra mim assim, hoje, se arrepende? Eu vou falar pra você, não. Tive muito prejuízo, mas hoje eu não me arrependo. Sim. Todo o conhecimento que eu adquiri e me fez ser quem eu sou hoje, tá? No entanto, cara, se eu posso dar um conselho para alguém que vai abrir um negócio, primeira coisa, um planejamento, tá? Extremamente minucioso. Um plano de negócio seria, no caso? Exatamente. Cara, se você não sabe, procure conhecimento ou procure pessoas. Você às vezes não sabe fazer, mas tem pessoas que sabem e vão te cobrar por aquilo, e é muito válido você pagar, tá? Para não correr o risco de, por exemplo, você não é um cara bom no financeiro, porque ou você é um bom vendedor, mas você não é bom no financeiro. Sim. Cara, procura ajuda. É normal, né? As pessoas Procura terem ajuda. especialidade. Mesmo que seja algo simples, isso faz toda a diferença. Teve um conselho que uma pessoa me deu antes de eu ir para a agropecuária, que foi: não misture CNPJ com CPF. Adivinha o que eu fiz? Misturou os dois. Bora, vamos. Misturei CNPJ com CPF e tava ganhando dinheiro pra caramba. Entende? Então, assim, ó, foi por um erro meu? Sim. Claro, teve um fator que foi a pandemia. Foi bem na época da pandemia. Então, assim, ó, realmente foi bem difícil pra gente. Cara, mas a gente caiu, né? Porque tu falha um negócio, você fecha um negócio. Eu vendi boa parte da agropecuária, eu saí no negativo, sim. Mas hoje, cara, tudo que eu faço com uma mãozinha no freio, assim, ó, tá? Você tem sim que buscar conhecimento, você tem que se atualizar, você tem que... o empreendedor, ele é meio louco, ele é meio variado, assim. Ele tem que investir, ele tem que mas ao parar mesmo de tempo, a mão direita dele deve estar no freio de mão. Saber a hora de parar, saber a hora de continuar. O meu problema da agropecuária foi, gente, qual foi o fator de você fechar a agropecuária? Eu não sabia o momento de parar, tá? Quando bateu a pandemia ali, cara, que fechou os comércios, a falta de experiência, a falta de ter uma pessoa do meu lado e falar assim, me instruir, gente, sabe? Algum especialista falar assim, ó, cara, pro mercado agora não é tão legal fazer isso.
não é tão legal fazer aquilo, porque eu não tinha conhecimento. Outra coisa, linkando com essa questão que você falou do conhecimento, de você ter alguém para te acompanhar, para fazer os teus negócios fluírem de uma maneira melhor. Hoje tem várias plataformas, vários apps, né? Tem um segmento muito grande, na verdade, de ajuda ao empreendedor, né? Até mesmo ontem eu tive uma reunião do Sebrae, cara, o que o pessoal não usa, isso daí, cara, o que o pessoal não vai atrás de conhecimento. É claro, é básico que eles vão passar. Às vezes é básico, mas é um básico que você não sabe, cara. É um básico Exatamente. é básico, Arroz e mas feijão, você não mas estuda. Exatamente. é isso Porque mesmo. se você sabe, você já devia ter uma empresa Porque totalmente se a pessoa tem um competente. sonho, é que tá. O problema é o sonho. Sim. É um problema, é bom e é ruim. Porque o sonho, às vezes, deixa a pessoa um pouco cega. Ela tem que ser muito racional. É igual quando a pessoa vai comprar um carro. Cara, a pessoa tá tão emocionada que ela não olha os detalhes. Aí tu leva o teu vizinho, aí tu vai falar assim, ó, me ajuda a escolher o carro. Ele vai falar, não compra esse carro que tá assim. Daí capaz de falar inveja. Não é. Ele tá sendo racional. Ele tá vendo o problema. Entendeu? Então, assim, quando a pessoa vai abrir um negócio, às vezes ela tá emocionada. Sim. E ela deixa de fazer um planejamento. Entende? Ela tá com E aquela esse ânsia planejamento, de começar um negócio. exatamente, ela tá com aquele sonho. Tá? E foi um sonho pra mim, meu, cara, eu amava o que eu fazia. O sonho você não pode deixar de viver ele, mas é um negócio de você saber sonhar, né? Saber os limites que você tem do teu sonho naquele momento, né? Não que você não vá chegar no resultado final. Tudo é possível. Não, né? sim, com certeza. Cara. Então, é aquele negócio que a gente comentou já hoje. A parte de você acreditar, ter uma fé, ou indiferente se você tem ou não uma fé, ou alguém que você acredita que é maior que ti, mas para ele tudo é possível, né? O que, digamos, a gente faz só depende da gente. Sim. Então, o cara vai chegar lá. E eu acho que a gente tem sim que passar por momentos ruins nos negócios. Eu sou uma pessoa que eu temo muito a Deus e eu sempre procurei colocar Deus na frente das coisas que eu faço, seja na vida profissional, seja no conjugal, seja nas minhas amizades, seja no meio da família. Eu priorizo Deus na minha vida, tá? E agropecuária, eu tenho certeza que foi Deus me ensinando algo que era pequeno, um negócio que era pequeno para algo que era maior. Tá? Hoje eu faço totalmente diferente do que eu fiz. E tem dado muito certo. Sim. Né? Hoje eu instruo amigos meus que têm uma agropecuária e está dando muito certo. Mas por quê? Porque um dia eu passei, eu tropecei, eu errei. Então eu acho que é válido você errar. Você não pode se culpar ou até mesmo... Se você perguntasse para mim 6 meses atrás se eu me arrependeria de ter um dia ter a ideia de abrir uma agropecuária, que com um piá de 28 anos quer abrir uma agropecuária, eu ia ter falado para você, não, totalmente me arrependo. Hoje eu não me arrependo mais. Por quê? Eu vejo que foi uma forma de crescer. Eu também consegui extrair algo bom naquilo. E, cara... Isso é o mais importante, né? Hoje eu não me arrependo não, cara. Hoje eu só tenho a dizer pra vocês assim, ó, passei por momentos bons, momentos ruins. Coloquei Deus na frente, sim, mas por culpa minha, tá? Porque a gente tem que saber separar isso também, né? Por culpa minha, por falta de planejamento, por falta de conhecimento, não deu certo, tá? Agora, tudo aquilo que você faz, que você coloca Deus na frente, que você se empenha e faz a tua parte, aí sim, aí eu acredito que tem um retorno, dá certo, você tem que ter paciência, você realmente buscar conhecimento e buscar ajuda de quem sabe também. Sim, sim. O bom é que nesse momento tu não olhou pro lado negativo, né? Porque às vezes uma pessoa fica abalada, né? Fica muito abalada. Você leva um rombo ali, fecha um negócio, né? O pessoal fala assim, não vou mais empreender, né? Então, tipo, justamente uma das coisas que fez a gente fazer além da questão espiritual, mas também a questão do empreendedorismo, sabe? A ideia desse canal é trazer pessoas, assim, com alguma ideia, assim, alguma histórico, né? Que nem tu aí, né? Passar algum conhecimento, que nem aqui, nós aqui não temos todo esse conhecimento, questão de barbearia, né? Tem questão de negócio, pecuária, sei lá, tantas essas coisas. Então, e daí que é legal, essa troca de conhecimentos e não é simplesmente um podcast que a gente vai só passar um entretenimento, não. Aqui é um ensinamento, aqui é uma questão que a gente está passando, a
Quem sabe, às vezes, vai dar aquele start que tá faltando pra alguém pra lá começar um negócio, né? Não E é? assim, ó, uma vez eu vi uma palestra e um cara falou o seguinte: quanto que vale um sonho? Quanto que vale uma ideia? Quanto vale a ideia do Facebook, do WhatsApp? Quanto que vale a ideia dessas grandes redes de mercados que a gente tem? O cara teve a ideia de fazer isso, fazer aquilo, abrir esse mercado, abrir aquele comércio, e hoje ele tem muito sucesso. Quanto que vale a ideia do cara que criou a Coca-Cola? E eu pensei milhões, milhões e milhões e milhões e milhões, e ele falou, não vale nada, porque é só uma ideia. Ela só vale algo quando ela é colocada em prática. Genial, genial. Ela só vale alguma coisa, nem que seja negativo. Sim. Cara, aquela ideia valeu 13 mil negativos, 50 mil negativos, mas tava valendo alguma coisa. Bom, mas certeza que você já escutou alguém falando assim, nossa, essa ideia que o Joãozinho teve, eu já tive. Eu já tive. Só que ele Ah, colocou em prática. Exatamente, cara. Então, cara, eu acredito sim nas bênçãos de Deus para os negócios, né? Eu acredito que está linkado a vida espiritual com os negócios. Eu acredito sim que o crescimento, né? Existe um sacrifício, existe uma bagagem que você tem que levar para você chegar a um sucesso. E se vocês me permitem, cara, tem uma história da Bíblia sobre José. Claro. José, ele tinha um sonho. Ele teve sonho. E nesses sonhos, os irmãos dele sentiram muita inveja quando ele contou. E o sonho dele era muito grande, tá? Era como se todos estivessem se humilhando perante ele. Ele era um menino muito novo, talvez ele não soube se expressar para os irmãos dele. E o que acontece com o menino? Foi levar a marmitinha para os irmãos lá na roça. Os irmãos venderam ele, cara, como escravo pro Egito, por inveja. Não bastando isso, cara, ele foi para casa de Potifar. Sim. Chegou na casa de Potifar, a Bíblia diz que ele era um menino gracioso, ele era um menino bom, ele era um menino abençoado. Que onde ele estava, onde ele colocava as mãos, dava certo, as coisas prosperavam, porque Deus estava com ele. Ele sendo escravo, cara, ele fazia com amor tudo que ele fazia para Potifar. E o Potifar viu isso, cara, e falou assim, ó, tudo que tem na minha casa aqui, ó, é você que manda. Até chegar um dia, cara, olha isso, velho, o cara sendo escravo, o cara foi vendido pelos irmãos, pelas pessoas que ele mais amava, até que chegou um dia que a Bíblia fala que ele era um jovem formoso, um jovem bonito. A mulher de Potifar achou graça no menino, cara, e quis se deitar com ele e ele negou ela. Para pra pensar, o cara, quando ele foi vendido, ele tinha uns 16, 17 anos, ele negou ela. Ela tirou a túnica dele, tirou a parte de cima da roupa dele, dá pra entender. E ela fala o seguinte pro marido dela, ó, foi o que eu consegui segurar dele, que ele tentou me atacar. Ele ficou preso 12, 13 anos. Nossa. A Bíblia, cara, olha isso, quando a pessoa tem Deus na vida, seja no momento bom, no momento ruim, cara, mas Deus tá com a pessoa. Vamos lá. Aí chega o menino dentro da cadeia. Mais uma vez, o chefe da cadeia dá a chave da cadeia pra ele e falou assim, ó, cuida dos presos. Nem que seja dentro da cadeia, mas ele era o cara que tava liderando. Tá? Porque ele era bom no que ele fazia, porque ele era fiel a Deus. Exemplo. O cara, vendido pelos irmãos, escravo, acusado de algo que ele não fez, Prisioneiro. preso, tá? E lá dentro da cadeia ele é usado por Deus para revelar sonhos de um padeiro e de um copeiro. Tá? Que iriam ser enforcados. Exatamente. E um dia lá, depois o copeiro foi liberto, o padeiro foi enforcado. O Potifar servia, na época, ao faraó. Tá? E aí, mano, o faraó teve um sonho lá esquisito. Aí o copeiro lembrou, falou, peraí, eu lembro que aquele cara lá, ó, era usado por Deus. Detalhe, nessa história toda, eu sei que a história bíblica é muito legal a partir do momento que você começa a entender, né? Mas tem mais um quesinho no meio dessa história que ele acabou pedindo para esse padeiro, ou copeiro, na verdade, né, para falar pro faraó e tudo mais, ajudar ele, e o cara esqueceu, cara. E se Então, passou os 2 anos, para você né? ver assim como na vida, brincando com a vida hoje atual,
tem muitas pessoas que você vai pedir, elas vão te dar a mão, elas vão dizer, não, eu vou te ajudar, eu vou lembrar de você, pode ficar tranquilo. Mas elas vão esquecer, é natural. Até nos Isso negócios, né? Isso daí é milenar, né? É uma técnica milenar do esquecimento, né? Só que assim, ó, ele disse não ao erro, cara, na vida dele inteira. Ele não deixou de servir a Deus, ele não deixou de ser fiel. E não esquece que lá atrás ele teve aquele sonho, Sim. tá? E aí chegou o Farol, tava perturbado que teve um sonho. Aí o copeiro falou, peraí, eu conheço um cara aí que vai te ajudar. Vou ganhar uns pontinhos com o Faraó. Vamos lá. Buscou o menino na cadeia. Chegou o José na frente do Faraó. Conta o sonho. O Faraó contou, ele deu a revelação. E a revelação era que por 7 anos teria um tempo de bonança. E por 7 anos, vacas magras. Miséria. Sim. E ele devia estocar alimento, ele devia... Cara, o cara tava na cadeia. Agora ele tá na frente do Faraó falando o quê? Revelando... Faraó, não é qualquer um, né? Não é o Potifar mais agora. Não, Potifar, coitado. É Boitifar, né? Coitadinho. Coitado. E ainda sem contar que só o Egito, só, né, o Faraó lá que fez essa técnica, né? Porque só ele sabia disso. Então, pensa assim que o resto de toda a humanidade daquela época ficou sem comida realmente, né, na região. Né? E aí... Tanto que eles vieram buscar no Egito isso daí. E assim, ó, quando o Potifar falou assim, mas, cara, quem que eu vou colocar pra cuidar disso? Mas ele acreditou, então. Ele acreditou mesmo na revelação? Ele acreditou. Ele Não, ele era temente, ele imaginou, né, cara? Esse cara ele foi o único que conseguiu revelar o meu sonho. E fez muito sentido. Tinha mago no meio, tinha um monte de pessoas envolvidas, ninguém conseguiu. Então o que acontece? Eu preciso de um cara pra governar o Egito. Um dia anterior, o cara tava onde? Na cadeia. No outro dia ele começou a governar o Egito. O cara falou assim, eu preciso de você. O Faraó olhou pra ele e falou assim, então é você que vai governar o Egito. Aí o cara começou a governar o Egito. Aí, conforme a Bíblia conta, 7 anos de fartura. E começou os 7 anos do quê? Escassez. Adivinha quem que veio pedir alimento lá pro governador do Egito? Os irmãos dele. As pessoas que venderam ele. Não conheciam mais ele, né? Não, já tinha se passado há muitos anos, né? Muitos anos. Só de preso ele ficou 12, 13 anos. Então, eles mentiram o pai falando que o menino tinha morrido, né? Então, assim, ó. Pra pensar o seguinte. Ele disse não aos pecados da vida. Ele disse não às coisas do mundo. Ele sofreu muito. Caramba, né? Ele sofreu muito, cara. Olha o processo pro sucesso. Ele plantou, ele continuou sendo fiel a Deus mesmo na dificuldade, cara. Entende? Ele não, em nenhum momento a Bíblia fala que ele questionou Deus assim, tipo, Deus, poxa. O que tá acontecendo com você? Não me ajuda? Por que você não me tira daqui? Ele chegou sim a um sucesso. Né? Ele chegou assim, imagina, governador do Egito, cara. Sim. O cara tava preso, agora é governador do Egito. É o nível master, né? Hoje seria o nível... Né? O cara, se bem que, né? É muito complicado, porque a gente vive num cristianismo hoje, onde, como eu falei no início, faz apologia à pobreza. Eu não acredito que Deus queira que a gente seja pobre. Tá? Eu acredito que Deus sim quer ver o nosso sucesso. O problema é o que está aqui. Sim. Se o que está aqui dentro desse coração não cara, é soberbo, é desumilde, é avarento, acredite, o Senhor não quer para você. As coisas vão dar certo, né? A tua prosperidade vai acontecer, né? Mas você precisa também entender que é tudo o seu tempo. E aquele negócio de você ficar alienado que todo mundo pode ser rico, também não acontece. Isso daí é bobeira, é balela. Esse negócio de empreendedorismo é para qualquer um. Cara, você vai depender de muita ralação, né? Você vai precisar estudar, você vai precisar algumas noites não dormir por causa do teu negócio, né? Você vai precisar ter um processo de aprendizado constante, né? Que eu acho que isso é muito importante. A pessoa saber que o fato dela querer ser empreendedor vai trazer muitas dores para ela. Sim. Né? Aí vai depender de você. Você quer você quer a dor de ser pobre pro resto da vida ou de ter a chance de ficar rico, né? Então é mais ou menos por aí. Você tem a escolha, né? Deus deu a escolha pra gente. Eu acho que é muito válido a pessoa querer ter um carrão, querer ter né?
mas não se ater a esses detalhes É. para querer ser feliz, para querer ter a tua vida boa, para É o querer... amor ao dinheiro que é o problema. Exatamente, o amor ao dinheiro é o problema. Você ficar focado em só no money, né? Só no money, não, sem contar a família, amigos, né? Parcerias que acontecem que vão e vêm, né? É a mesma forma de amigos, né? Vão e vêm. Tem, claro, tem fases da nossa vida, né? Mas eu acho que você tem que dar importância, sim, à vida no geral, no Sim, você contexto tem que se geral. Né? perguntar o seguinte, cara. O meu trabalho honra a Deus? O que eu faço honra a Deus? Ajuda outras pessoas, né? Através do meu trabalho. É só pra mim? Você sonha o quê? Ganhar 50 mil por mês pra você? Seria muito egoísta da nossa Isso parte. é muito muito triste, egoísmo. eu acho. Você fala pra você ganha 50 mil, mas você não pode aproveitar com ninguém. Cara, é melhor ganhar milão e comer um churrasquinho de vez em quando com os amigos, cara. Sim, com Entende? certeza. Então, assim, ó, eu acredito que o nosso trabalho, o fruto, né, que a gente colhe do sucesso, tem um processo, tem tudo isso, mas é algo, assim, cara, que deve ser natural, né, porque você não pode passar a perna em ninguém, você tem que ser fiel a Deus, né, para ser próspero. Em alguns Por momentos, Deus, em alguns momentos vai acontecer a tentação, né, gente? De você fazer, às vezes, dar aquele jeitinho brasileiro que o pessoal costuma dizer que todo brasileiro tem um jeitinho brasileiro. Cara, se você é uma pessoa íntegra, não existe jeitinho brasileiro. Você vai fazer o jeito certo. Você vai fazer a maneira que são certa. abençoadas, né? Que existe a prosperidade boa e a prosperidade ruim. Tem sim. Tem, claro. É aquela que tem. prosperidade, cara, Claro do que tem. mal. O tráfico, os caras são ricos. Sim. E aí? Até dentro de algumas Independente. igrejas, né, a gente não vai entrar nesse mérito para não expor ninguém nem nada, né? Mas até dentro de algumas congregações, igrejas, indiferente, existem pessoas ruins. Sim. Existem pessoas que estão lá só pelo dinheiro, Sim. só para ganhar né, a ajuda dos fiéis, né? A gente está vivendo um evangelho da prosperidade que é muito perigoso. Nossa, está sendo falado muito dessa questão, né? Tem que ter o foco de ganhar dinheiro, mas de uma forma natural, que é uma consequência daquilo que você faz. Até porque o senhor ele deve ficar muito feliz vendo você levantar de manhã cedo e indo trabalhar. O senhor deve ficar muito feliz olhando você se esforçando, trabalhando para outra pessoa com excelência. Sim. Tá? Agora, é natural você olhar para o outro e falar assim, nossa, mas ele conseguiu tão fácil. Né? A gente tende a se comparar com as pessoas. Isso é um problema gigante, cara. Tá? Sim. Porque cada pessoa com as suas oportunidades, cada pessoa com aquilo que também se esforça, tá? E o que é para ser da pessoa vai ser, cara, e é natural. Se for para ter um retorno financeiro, vai ter. E se não tiver também, cara, e aí? Onde está teu coração? Entende? Que tem pessoas que falam assim, vamos dizer que o jeito não deu certo na agropecuária, tivesse dado certo lá na barbearia. Mas e aí, onde está meu coração? Entende? Que se eu faço para o Senhor, para Deus. Então, eu acho que a primeira coisa, quando você tem Deus na vida, pra gente que é cristão, é a fidelidade, você honrar o teu trabalho, você ser honesto, não é algo que a gente deve falar assim, nossa, que lindo. É natural, independente de religião. Deveria ser natural, né? É o que muitas vezes não acontece. Agora, a excelência do que você faz no teu trabalho, aí sim entra Deus. Né? Aquela coisa tipo assim, poxa, eu sempre uso uma frase que eu trabalho com o Jay para o Jay, como se fosse para Deus. Tá? É algo que vai voltar para mim, né? Não deixa de ser um espelho, você planta, você colhe. Né? Tem muitas pessoas que não praticam princípios e querem ter uma boa colheita. Nossa, isso é... Né? Então isso você é bem pratica forte, um bom princípio, independente de religião, você pratica honestidade, você pratica isso que é o mínimo que você tem que fazer. Agora a excelência, cara, em Deus, aí sim, aí é o a mais. Isso é algo que também eu digo que os empresários devem buscar, tá? Porque tem muitos empresários de sucesso, mas será que adquiriram um sucesso, conseguiram o financeiro deles lá, a conta bancária bem grande, mas como sem Deus, sendo honesto ou desonesto? Porque se foi desonesto, um dia a conta vem.
E se foi honestamente, cara, se tu conquistou com Deus na tua vida, cara, só tende a crescer. E outra coisa, eu acho que tem mais detalhes, mais caroço nesse angu, né? Como diz a outra frase aí do pessoal antigo. A questão, assim, muitas pessoas falam, pá, mas se é tão fácil assim, se é tão bom, por que tem pessoas boas que não conseguem ou não, ou às vezes conseguem ter tudo, de repente perdem tudo? Cara, a gente fazendo um gancho de novo com a Bíblia, né? São coisas que são milenares. Isso acontece sim, é natural sim. Você precisa aprender a lidar com essas coisas. Né? A pergunta é, onde está o teu coração? Sim. Porque a Bíblia fala pra gente não ser avarento, pra gente que é seguidor de Cristo, não importa a gente tá usando um assunto aqui que é pra quem realmente teme a Deus, pra quem segue a Cristo, né? Sim. Se a pessoa fala assim, não, daí eu não temo, tudo bem, a gente usa outra parte profissional, usa a excelência no trabalho, fazer o bem, mas a gente tá falando aqui agora algo pra quem crê, né? A história de Jó, onde estava o coração do cara? É exatamente isso que eu Tava queria em Deus ou linkar. tava nos bens dele? Sim. Tava em Deus, cara, porque o cara passou o maior perrengue, tinha tudo, não tinha nada e continuou temente a Deus. Sim. E a Bíblia diz que Deus viu aquilo e deu tudo em dobro pra ele. Deu risada até, né? Entende? Então, assim, mas o coração dele não era um coração avarento, cara. O coração dele era um coração honesto. Aquela um história, vai coração lá e testa, né? Se você acha mesmo, né? Resumindo a história, né, gente? Vai lá e testa pra ver se a pessoa é ruim mesmo ou não, né? Se ela é minha ou não, né? Ela se é ela fiel tá a ti, fiel a Deus, sei lá, ou mas não, o diabo falou pra ele assim, não, ele só é fiel pra ti, Deus, porque tu tem dado tudo pra ele. Opa, peraí. Vamos pegar esse link. Porque o Senhor Deus, né, tens dado pra ele. Sim, Deus abençoa, cara, Deus cuida da pessoa. Mas quem fez Só que o a coração luta... dele, cara, não tava naquilo. E quem fez a luta também foi Jó, né? Lógico. Não foi? Lógico. Deus não dá tudo de mão beijada pra ti. O sol nasce sobre o justo e o injusto. Ou seja, os dois têm a mesma capacidade de levantar, trabalhar e lutar pelo dia a dia e ter sucesso. Né? A diferença é que onde está o nosso coração? Está em Deus ou está só nos bens? Eu acho que deve de estar linkado, tá? A gente tem que querer crescer sim, a gente tem que querer prosperar, mas uma prosperidade boa, algo assim que seja debaixo das mãos de Deus, um cuidado, assim, sabe? Pra gente não se tornar avarentos, soberbos, e daqui a pouco essas pessoas estão vendo na cidade, nossa, ó o Thiago lá, ó, o moleque não quer nem saber de olhar mais pra gente. Sim. Não, pelo contrário, sabe? Você continuar sendo a mesma pessoa. Com certeza. E usar aquilo que o Senhor tem te dado, os recursos, para abençoar outras pessoas e ajudar elas a crescerem. Sim. Acho que essa parte de recursos é também um link bacana, porque muitas das coisas acontecem na sua vida, se você está com o coração aberto, claro, sem recurso nenhum, né? Hoje o podcast aqui é um exemplo bem básico, né? A gente está começando, é claro, mas é um exemplo bem básico que vai perpetuar aí, se Deus permitir, né? Por muito tempo. E que a gente começou com um recurso zero, né? A gente até comentou em outras vezes, outras oportunidades. Recurso zero mesmo. Ninguém aqui entrou com dinheiro nenhum. Então foi tudo através de contatos, parcerias, né? Pessoas que estavam envolvidas com a ideia, né? Que gostaram da ideia e compraram a ideia. Você foi a primeira pessoa que soube da ideia antes, né? Mesmo dela realmente existir, de acontecer, né? Então, são pessoas dessa forma e desse contexto que eu estou trazendo aqui para dentro e com certeza eu quero levar por muito tempo aí. Você é um cara muito bacana, agradeço mesmo a visita tua ao podcast, né? Eu acho que vai ter outras oportunidades aí para a gente rir, conversar, falar coisa séria, muitas oportunidades mesmo. Espero que aí o Lucas e o Lúcio também vão visitar ele lá, conversar. Com certeza, né? Tem bastante trabalho. Bater papo. Apesar de que fazer um é a mesma coisa que fazer o outro. O bom que recebedor. Os bichos são igual, né, cara? Não tem como. Me confundiram na live.
E não tão menos importante, né? A gente tem que lembrar dessas pessoas. Acho que esse é o momento agora da gente agradecer mais uma vez, né, aos patrocinadores hoje do podcast, que só está acontecendo por causa deles e por eles, né? Tronos Tintas, que fica na 25 de julho. Pessoal muito bacana, muito legal ali, pode fazer um acompanhamento bacana para você aí, dar uma cara nova para tua casa, né, para os teus negócios aqui no podcast também, foi eles que... A tinta aqui da parede, aqui nessa paredinha preta aqui, foi de lá. Sim, sim. A ajuda deles foi muito importante para mais um detalhe dentro do estúdio. AgroShopping São Luís, né, que fica do lado da Tintas Tronos, né, os dois são vizinhos aí, o Cristiano é muito, muito parceiro, muito gente boa. Também atende super bem lá, tem vários insumos, né, parte de ração, né, se você precisar ração, tem lá, tem muita coisa mesmo. Também junto com a agropecuária tem a loja de armas do Cristiano, né, que é a Jäger House. A loja de armas, ela tem ali um arsenal bem bacana, bem legal, é bom. O Jed aí que gosta de arma, legal, né? Muito bom, muito bom. Fazer uma visita lá. Uma visita é bem importante, né? O pessoal conhecer, conversar. O cara é excepcional, cara. O cara eu gavo ele todo o podcast, mas é que realmente eu me surpreendi com a pessoa que eu encontrei na AgroShopping São Luís, que é o Cristiano. Digital Mix, não tão menos importante também, né? Que, meu Deus, o Mauri, eu já falei para ele hoje, na verdade, que eu vou levar ele pro coração pro resto da vida aí. Ele tá dando dicas pra gente por trás dos bastidores. Ele também teve um podcast, né? O podcast dele era de humor, acabou parando de fazer mais pela correria mesmo, né? Mas era bem bacana. E ele ajudou aqui com a parte de som e tudo mais, adequou algumas coisas que para nós no começo estava bem complicado, tinha chios, se você for ver o primeiro podcast estava horrível, né? A parte de áudio, mas a gente foi melhorando, graças a Deus aí. Cada vez está melhor, né? Uma pessoa que realmente comprou a ideia também e ajudou. E a Cafeteria Resende. A Cafeteria Resende é do nosso amigo Gil. Ele também é um cara excepcional, bacana mesmo, vão lá conversar. Também tem um esquema de terapia dentro da cafeteria dele, né? Você pode passar lá e conversar. Normalmente ele está nos períodos de tarde na cafeteria. De tarde, né? Hoje ele tem dois trabalhos, é tipo o Július, né? Tem mais trabalhos, né? 3, né, com o podcast. 3, né, com o podcast, então tá bem ocupado. Mas ele atende todo mundo da mesma forma lá, um cara muito gente boa, muito parceiro mesmo. Dá uma pausa, né, pra gente dar aquela arejada, essa parte aí dos patrocinadores, né? Mas vamos continuar o nosso podcast. Sim. Lúcio, você teria alguma questão ali para levantar pro nosso amigo Gigi? Eu vou fazer uma pergunta que foi feita no podcast passado, que foi feita para Regiane, lá, né, da Celeste Design. A captação de vocês, dos clientes, ela é feita de forma orgânica? Já tem uma parte que está vindo já pelo digital, assim, sabe? Como que o gerenciamento dessa questão do digital está sendo feito? Cara, tem que sim contratar uma empresa para fazer a parte do digital. É extremamente importante hoje você estar nas mídias, né? Instagram, Facebook, você ainda é muito visto por isso, né? Principalmente na nossa cidade, que é uma cidade pequena, existem alguns portais que abrangem muito esse público. Com né? certeza. Então, se a pessoa for esperta, ela vai, peraí, vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Tem um exemplo bem básico, né? Bem gigante hoje na cidade, né? Que até acredito que a gente vai futuramente aí estar fechando parceria e tudo, né? Eu acredito muito nisso, porque pelo que eu vi é uma pessoa muito boa. Escutei de você, na verdade, né, gente, sobre a pessoa, que é a parte do SBS 1000 Grau, né? Eu queria que você também comentasse um pouco sobre isso, né? Sobre a parceria que tem e tudo mais. Que você até falou, tem umas pessoas que são fora da curva, né?
E Sim. o caso dele foi uma questão, É. né? É um exemplo de empreendedorismo também, né? Um Sim, exemplo o bem bacana. O Jay, o proprietário da barbearia hoje, ele investe sim, né? Com SBS Rural, investe em aparecer na cidade. Mas algo muito importante, cara, no meu ramo de barbearia é o boca a boca ainda. É muito importante. Porque, cara, a propaganda é muito legal, você tem que aparecer para você se tornar conhecido. Uhum. Só Quem que eu não só é vou. visto não é lembrado. Exatamente. Só que eu só vou saber se o serviço do Jade é excelente, legal, se eu Visitando a ver o barbearia. Thiago, se eu ver o Thiago com o cabelo e barba muito bem cortados. Sim, também. Peraí, tá legal. Aí sim eu sei que o Jade é um bom profissional. Isso conta muito também. Uhum. Então eu acho que é meio que uma mistura, tá? O meu trabalho hoje é meio que tem que ter a parte orgânica, tem que ter a parte mais do tete a tete mesmo, Uhum. tá? E eu acredito sim que tem um retorno através disso, né? Mas o principal hoje, cara, o principal é o exemplo. É o exemplo de olhar o Thiago e falar assim, Thiago, tá legal. Olhei lá no SBS Mil Grau, corta o cabelo do proprietário do SBS Mil Grau hoje, o menino mais oculto de São Bento do Sul. Tem um menino que trabalha na Gazeta também, corta o cabelo dele. É outra coisa muito legal, tá? Porque você tá no meio de pessoas importantes, você anda com pessoas que ajudam você a crescer, a evoluir, pessoas inteligentes. Você nunca pode ser o mais inteligente da mesa lá, não. Tá errado. A barbearia, cara, é algo que eu aprendo todos os dias. Senta pessoas lá naquela cadeira e passam um conhecimento gigantesco. Proprietários, muitos empresários moveleiros aqui da cidade de São Bento. Tem também alguns empresários representantes, empresários de São Paulo que eu atendo. Show. Então, show. tem que estar esperto a isso. Eles estão olhando você, são pessoas importantes, e aí eles vão falar para outras pessoas vão tendo aquela curiosidade de conhecer o teu trabalho, e é isso aí. E o Jed, ele é a mesma pessoa, independente, ou você se modela conforme o tipo de Me modelo, sim. Eu seria acho que a modelagem, de certa forma, é importante, né? Você tem que ter o feeling, cara, de entender assim, ó, poxa, o Thiago é um cara que ele é um menino religioso. Uhum. Em 3, 4 palavras ali, você tem que ter O feeling, sabe, né? aquele feeling, entender, tipo assim, peraí, o Thiago, então o que eu vou trabalhar? Vou trabalhar dentro de assuntos que vai agradar o Thiago, tá? Eu acho que hoje a gente, com educação, com respeito, cara, você pode falar muitos assuntos. Até mesmo quando eu discordo do Thiago, porque o Thiago foi uma das pessoas que eu discordei em algumas coisas, quando ele foi lá na barbearia, tá? Eu discordei, eu falei assim, Thiago, eu não concordo com isso, mas eu concordo com isso. Mas com muita educação, e assim, ó, trazendo algo que seja curioso para ele, sabe? Não adianta eu só apontar, mas também, tipo, você não mostrar outro lado. Tipo assim, tentar entender o lado dele também. Então, senta clientes lá, cara, como eu falei pra você, uns felizes e outros não tanto contentes, estão meio, às vezes brigou com a esposa ou qualquer outro problema. Então, o cara sentou ali, se for um cara que o cara precisa dar uma risada, puxa um assunto que seja leve, um assunto que seja legal. Se for um cara, às vezes, que tá com problema, às vezes, assim, até do pessoal, lá tá o Gede, cara, meu psicólogo, a gente troca uma ideia legal. Se eu conseguir colocar Deus na conversa, que geralmente 99,99999% Deus vai estar na conversa. E tem casos que você vai errar também essa conversa, né, porque, tipo assim, e também é uma coisa natural, a questão de você discordar, né, isso é natural, até porque a gente precisa ter isso para evoluir, né, o processo de evolução é através da discordância, né, senão você não ia aprender nada. E outra coisa, eu atendo pessoas simples, né, pessoas às vezes com poder aquisitivo gigante, tanto pessoas mais simples, pessoas que são mais humildes. Tá? Eu não posso tratar eu trato eles do mesmo jeito quando eu digo da educação, ao oferecer o trabalho. Mas quanto à conversa, eu não posso falar tecnicamente com uma pessoa ali que às vezes não teve oportunidade de ter a segunda, terceira série. Às vezes essas pessoas talvez não saibam, não entendam talvez o que você fala. E elas precisam se sentir o quê? Acolhidas. Acolhidas, sim. Então bora, vamos puxar ali um assunto mais bruto, mais rústico. Se precisar entrar, vamos dizer que a pessoa ela é acostumada a usar algum tipo de gíria, você entra também, né? Se souber, alguma coisa assim. A única coisa sempre que eu não falo é palavrão. Né? Aquela gíria, aquela coisa, aquela brincadeira, show. Né? O jeito. Mas hoje
Eu não... Na barbearia, assim, ó, tem alguns assuntos que a gente não fala, tá? Meus clientes que estão vendo aqui, eles vão saber o que eu tô falando sobre mulher. Eu não falo, cara. Tem tantos assuntos legais pra você falar. Você pode falar sobre Nossa! futebol, você pode falar sobre carro, você pode falar sobre jogo, você pode falar... Cara, tantos outros Infinidade, assuntos, é uma né, infinidade gente? gigante, tá? Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui. Sentou um cara lá na cadeira da barbearia. Eu perguntei pra ele, o senhor é de onde? Ponto, gente. É o ponto de entrada para saber Gatilho. um pouquinho, é o gatilho de entrada para saber um pouquinho sobre a vida dele e sobre o que você vai falar com ele, É sequência, né? tá? Então, assim, ó, ele me falou, cara, eu sou lá do Mato Grosso. E não falou mais nada. E aí, né, lá vai, outra Tem que achar perguntinha. outro gatilho, Mas né? o senhor tá trabalhando para cá? O que o senhor tá fazendo? Eu dirijo um caminhão. Ah, legal. E como que tá? E aquela coisa assim, tu tem que só puxar. Ele não dá prosseguimento. Só que assim, ó, por que eu puxei esse caso? Porque é algo que eu quero contar, assim, ó, que aconteceu muito particular, muito raro e é muito pra quem acredita, pra quem tem fé. Cheguei pro rapaz e tentando puxar um assunto e ele meio que fechado. Passou-se uns 2, 3 minutos, cara, eu cortando o cabelo dele ali. Algo falou no meu coração assim, ó, fala pra esse moço que o Espírito Santo, que Deus tem saudade dele. Eu falei, Deus, você tá de sacanagem comigo. Eu vou falar isso pro cara. O cara mal quer falar comigo, Jesus. O cara, tá de sacanagem, Deus. Que fala, agora eu vou... Ele não dá algo simples pra você, né? Tipo, eu parei. Nunca é simples, né? E tinha um outro rapaz na barbearia, assim, que eu tava, né? Ele tava meio que conversando com outro rapaz que tava lá. Era um menino que tava se recuperando das drogas. E esse menino falou assim, ó. Foi Jesus que mudou minha vida. E hoje eu tô aqui... ele falou isso? O outro rapaz, não o que tava cortando, não o do Mato Grosso. O outro rapaz falou assim, ó. Foi Jesus que mudou minha vida. Eu larguei as drogas através de Jesus. E hoje eu tô limpo. Ele falou aquilo. Eu parei. O rapaz, né, deu aquela... E eu falei, não tem. Eu vou falar pra esse cara que tá sentado aqui. Que o Espírito Santo falou. Eu parei na frente dele e falei, ó, cara, não sei se vai fazer sentido, se você vai acreditar ou não. Mas tem uma coisa pra te falar. Tem algo pra te falar que... O Espírito Santo tem saudade de você. Soltei essa frase. Soltei a frase. Cara, foi muito impactante, porque ele foi um cliente que não me deu tanta abertura. Mas quando eu soltei essa frase, porque eu tava sensível ao Espírito Santo, foi como um soco no peito dele. E ele parou e começou a chorar no mesmo momento. Eu fiquei meio apavorado, fiquei pensando, o que eu faço agora, cara? O menino entrou num apavoro na minha frente, começou a chorar. E aí ele contou a história dele, onde um dia antes ele parou o caminhão na frente da barbearia e ele falou pra Deus assim, Deus, eu fiz muitas coisas erradas, mas eu preciso saber se tu tá me ouvindo ou não. Eu preciso saber se eu tenho esperança ou algo do tipo. E ele viu um outro rapaz no trevo, que tava próximo do caminhão ali, com a Bíblia embaixo do braço. Ele correu até o rapaz e falou assim, começou a conversar pra tentar algo assim, será que Deus vai, através das pessoas, trazer uma luz, trazer qualquer coisa que vai deixar talvez a alma mais leve aqui, né, uma palavra de conforto. E o rapaz não falou nada pra ele. E ele foi deitar triste, achando que Deus não tava olhando pra ele. E quando eu falei aquilo pra ele, ele falou assim, cara, agora você vem falar pra mim que o Espírito Santo tem saudade de mim. Que Deus tem saudade de mim. Quando ele não tava procurando, né? Isso é o mais engraçado, né? Porque não é quando você... É essa história, né? Não é quando você quer, né? Não é uma coisa muito além disso. Eu acho que parte do princípio de que Sim. todo controle não vem de você. Não vem de você, vem de alguém muito maior do que você. Que nem a gente comentou no podcast passado, a relação de saber o que é Deus, o que é Deus, o que é Buda, que nem a tia comentou, o que é, independente da religião, independente do qual ser superior se referia, né? Mas se a gente soubesse 1% realmente do que seria o que é, né? Deus na nossa vida, eu falo de Deus justamente porque eu também sou cristão, e a nossa cabeça explodiria, né? Porque são milhares e milhares e milhares de possibilidades para acontecer uma coisa e nada é por acaso. Tudo isso dali tem um sentido. A questão dele ali, eu acredito que também. Ele fez a pergunta, mas a pergunta não necessariamente é um podcast, né? Você fez a pergunta, o cara já vai responder, né?
Uma pergunta com Deus é um pouquinho diferente. Ele vai responder da forma dele quando ele quiser. Né? Eu acho que também tem essa questão. Deus né? ele tem um Tem jeito essa meio troca. maluco assim de lidar com algumas coisas, né? E esse cliente foi dessa forma, cara. E é um cliente que pegou meu contato, ele tá lá, mano, no Mato Grosso, a gente troca uma ideia, tá? Então esse cliente, cara, quando Desbloqueou a fala do o cara. Gege não conseguiu fazer, cara, pela sensibilidade, ele tá sensível a Deus, ao Espírito Santo, algo mudou na vida dele naquele momento, tá? Senta naquela cadeira do barbeiro lá, pessoas boas, pessoas ruins. Sim. Pessoas boas, pessoas ruins, pessoas felizes e tristes, tá? Ela tem que sair melhor dali, tá? Você tem que passar algo pra pessoa, se você trabalha em qualquer área, tá? Se você senta do lado do teu amiguinho ali, cara, e é sempre aquele clima pesado, peraí, mas será que não é culpa tua? Sim. Será que você também não precisa fazer o dia dele melhor? Com certeza. Então, assim, ó, a gente tem que procurar isso também. Tentar levar pro outro essa luz. Essa luz para mim é a presença de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Sim. Né? A Bíblia diz que a luz para o nosso caminho é Jesus. Se apagar tudo, você não sabe se está andando, mas se tiver Jesus, opa, estou enxergando, estou andando, eu tenho uma direção, eu tenho um alvo, né? E no meu caso, esse alvo é o quê? É Cristo. Então, é impossível uma pessoa chegar ali e eu não querer falar de Cristo para ela. Tá envolvido completamente até no seu próprio negócio, né? No próprio Exatamente. trabalho teu ali diário ali, né? Não tem como desvincular uma coisa da outra. A fé no negócio, cara, é algo assim que é muito particular. Tem pessoas que não têm nenhuma fé. Pessoas que não levam isso, tá? Elas devem ter experiências diferentes. Mas a fé que eu tenho no negócio, a minha fé, eu levo ela pro negócio, cara. É impossível eu não levar minha fé no meu casamento. É impossível eu não ter minha fé no meio dos meus amigos. É impossível, não tem como. Se você tem uma fé, ela vai estar, né? Se ela faz algo para você, se ela te traz algo benéfico, né? Que para mim é sim um dia eu ir morar com Jesus, cara. Eu quero isso para ti, eu quero pro outro. Então, se você tem algo bom dentro de você, você quer transmitir para outra pessoa. Com certeza. Seja o que for. Se você tem um conhecimento, poxa, o Thiago é muito bom em tal profissão. Bora, transmita isso, passe isso para outras pessoas, né? Então, você tem que passar algo de bom para as pessoas. E no meu caso, é muito espiritual. É muito assim, tipo, tentar falar que Jesus está olhando para ela, que Jesus ama ela, que Jesus cuida dela e que tem uma esperança. Então, através do meu trabalho, né, eu consigo incluir Jesus, né? Show. E ele tá na frente de tudo aí, tá direcionando. É a questão de você ajudar as pessoas constantemente sem pensar na resposta, né? Sem pensar quem merece ou não mereça, né? Exatamente. Porque aí tá, cara, é muito fácil a gente ajudar quem, né, a gente acha que merece. É muito fácil a gente olhar pra pessoa e falar assim, nossa, ele é tão gente boa, então eu quero ser amigo dele. Eu escolhi uma vez, cara, até quero contar essa história pra vocês, ser amigo de uma pessoa que todos rejeitavam. Isso é muito legal, cara. Já aconteceu comigo também. Eu cheguei numa empresa no primeiro dia e eu vi que o menino ele era muito rejeitado. Ele almoçava sozinho. Sempre tem aquele, né? Ele era aquele cara que todo mundo dava uns pataços nele. E ainda ele tinha uma deficiência, então ele se comunicava, a comunicação dele era muito ruim. Mais complicado. Eu olhei pra ele. Eu sempre fui um cara assim, interagi muito, de ser amigo de muitas pessoas, colega de muitas pessoas. Sempre fui muito do meio do povo, assim, ou dando uma risada. Dando aquela risada, aquela bobeiragem, mas eu sempre tô lá no meio da galera. Cara, eu olhei aquele menino e eu me coloquei no lugar dele e falei assim, eu vou ser amigo desse cara. Tá? Eu pensei, eu tenho que trazer alguma coisa de luz pra esse menino, alguma coisa tem na vida desse cara. Ele era revoltado, assim, parece que a vida, cara, ele queria estar perto dele mesmo. Isso já tem 4 anos. Esse menino era viciado, cigarro, bebida, era totalmente traumatizado, abandonado pela mãe. Aí tu vai entender a pessoa. Transtornos. Sabe? Ele tinha uma revolta gigante dentro do coração dele. Tudo que você imaginar que deu errado na vida, aconteceu na vida dele. A mãe dele não deixava ele almoçar junto com os parentes porque ela achava ele feio por causa da deficiência dele. Nossa, que... Totalmente traumatizante. Aí é muito fácil a gente julgar a pessoa. E eu tenho certeza, depois eu entendi que foi o Espírito Santo que falou esse cara, tem que ser amigo desse cara aí. Hoje esse menino ele conseguiu perdoar a mãe.
Ele foi lá, pediu perdão pra mãe, assim, olha, eu falei, não, cara, tu tem que buscar esse perdão. Aí tu vai liberar algo dentro de você, vai ser muito poderoso. Ele foi lá, pediu perdão pra mãe, ele largou dos vícios e ele Isso, busca intensamente a Jesus. Hoje, assim, ó, e a pessoa quando ela deixa de fumar, às vezes ela fica muito nervosa, né? Sim. Todo mundo falava, cara, se esse menino parar de fumar, ferrou, ele já é nervoso fumando. Cara, pelo contrário. Ele tá uns 3 anos, mais ou menos, liberto de tudo, assim, e ele não para de lutar, não para de batalhar, olha a força dele e fala, agora eu entendo. Entende? Então a gente também tem que ser luz na vida das pessoas, tem que aproximar elas de Deus ou algo do tipo. Bacana isso. Então, cara. Isso daí é uma lição pra gente, né, cara? Não tem. A gente aprende, cara, Porque às vezes a gente mesmo ignora aquela Sim. pessoa porque ela é, sei lá, Ela não é popular, ela é retraída, ela é isso, ela é aquilo. não faz O pré-julgamento, né? Isso que é o É. complicado, né? Muitas pessoas chegam até aquele negócio de merecimento, né? Você está no lugar, o cara, por exemplo, o cara tá lá excluído e tudo mais, e ele não se acha merecedor de estar naquele lugar, e de certa forma ele se retrai. Nas empresas sempre tem. Sempre tem. Sempre. E a questão de você ver que aquela pessoa precisa de uma ajuda, muitas vezes ela não é questão de ajuda financeira, não, que nem no teu caso ali você comentou, cara, é totalmente traumatizante a tua família não te aceitar, né, que nem você comentou, mas isso daí é compreensível, né, você precisa liberar perdão, é a palavra-chave, eu acho, para isso. É que quando a gente olha para outra pessoa que tem essas atitudes dela ser um pouco fechada ou até mesmo ela é, como eu posso dizer, ela é um pouco arisca, né? Com as pessoas que chegam próximas dela, a gente não sabe o que tem por trás. É Sim. muito fácil a gente fazer assim, ó, virar as costas e conversar com outra pessoa, conversar com fulano que interage comigo. É mais fácil, muito fácil mais você fácil. ser bom para quem é bom, Sim. né? E é muito difícil no início, cara, vocês não têm ideia, eu levava cada patada dele. ele me dava cada patada e era difícil. E pelo contrário, hoje, cara, é um menino que vai lá em casa e ele é bem simples. E ele fala assim pra mim, cara, você me salvou. Eu sei que não fui eu, né, cara? Eu tenho certeza que foi Jesus Cristo. Mas foi porque eu olhei pra ele e falei assim, cara, esse menino sozinho, por quê? Eu tenho certeza, né, que foi o Espírito Santo. Sim. Tenho certeza que hoje eu entendo isso, né? Na época eu não entendi isso, cara. E as coisas não acontecem para você entender mesmo. As coisas só tem que fluir, você tem que acreditar naquilo e seguir, né? É a tomada de atitude, né? Você viu uma situação, você não se contentou com aquilo e você tomou uma E ação, você não né? precisa ter religião, você não precisa nada pra fazer isso. Claro que não. Porque nas empresas, no lugar onde a gente trabalha, Compaixão. sempre tem pessoas assim. Sim. Reparem, cara, que tem pessoas que às vezes elas são fechadas, elas estão sozinhas, ela tem aquele jeito delas, mas, cara, por trás disso tem um porquê. Tem algo, tem traumas, né? E talvez seja você para ser luz na vida daquela pessoa. Sim. Talvez não, né? Eu acho que a oportunidade tá ali para você resolver o problema da pessoa e talvez até o teu, né? Porque às vezes a gente acha que tá indo ajudar a pessoa e muitas vezes a gente sai ajudado na situação também. Sim, né? você aprende com Tá tudo, aprendendo. leva. Porque minha mãe, né, não sou o Cauã Raymond aí, os caras aí que são galã, mas minha mãe nunca me negou, meu pai ele cuidou, né? Sim. Aí eu não passei por nenhum trauma Sim. parecido com o dele. Aí às vezes a gente reclama assim, tipo, poxa, isso, aquilo, assado. Aí, para pra pensar, peraí. Mas eu tenho uma família. Eu tenho Não tudo. é a melhor do mundo? Não é, cara, mas eu tenho uma família, Sim. né? Meu pai, minha O mãe. orgulho, né? De você ter aquilo ali. Exatamente. Então, assim, ó, a gente tem que aprender a dar valor A todas àquilo as que a coisas. gente tem. Sim. É muito fácil olhar pra grama do vizinho e falar dele é mais verde, né? Mas às vezes não, cara. Às vezes a gente precisa ver outras pessoas que passaram por coisas muito piores que você. Pra começar a dar valor para Para pra pensar assim, peraí, mas eu não passei isso. Então é por isso que eu não sou dessa forma. É por isso que eu não tô agindo dessa forma. Mas e se eu tivesse passado por isso? Como que eu ia agir? Né? E pra quem tem isso, cara, pra quem é mais retraído, geralmente entra timidez, entra o trauma, puxa muitas coisas desse sentido, né? Principalmente quando se refere à paternidade. Os Sim. maiores traumas que a gente São tem por hoje parte de pai. são por causa da paternidade,
né? Sim. Então é algo que se você vê uma pessoa que precisa, Traumas. seja luz na vida dela. Traumas, bloqueios, É. tudo mais, né? Medos, né? Às vezes o cara tem um medo que ele nem imagina que seja por parte de paternidade, mas acontece muito, né? Às vezes o cara, sei lá, medos bobos, literalmente, né? Cada um tem um, Coisas né? pequenas, Coisas né? pequenas, né? Isso é natural o cara ter também, né? Porque esse tipo de situações gerar, a vida gerar esse tipo de situações, mas também não é natural você conviver o resto da vida com aquilo, né? É que você precisa tratar, tentar. precisa trabalhar, né? Até vou Exatamente. pegar um gancho no que você falou, porque assim, ó, tudo bem, eu tive uma criação maravilhosa. Sim. Pai, mãe. Mas você também tem problemas. Tá? Só que Sim. teve uma coisa. Amo o pai, amo a mãe, cara, acima de tudo. Uma criação ótima. Mas, cara, meu pai sempre teve uma cobrança muito grande em cima de mim. Sim. Isso foi um problema pra mim. Eu não tive nenhum trauma com nada, com problemas, igual ele aconteceu com esse menino. Mas olha só, meu pai cobrava bastante. Tipo assim, aquele cara que falava assim, cara, eu preciso que você isso, eu preciso que aquilo, eu preciso que quando você cresça você seja assim, seja assado. Cara, dentro de mim criou algo que eu precisava provar pro meu pai. Eu criado numa família boa, sem problemas nenhum, no caminho bom, tá? No ensinamento correto. E só depois de adulto que eu descobri, tipo assim, poxa, eu tenho isso. Eu preciso provar pro outro, né? Eu preciso provar pro outro, porque eu sempre tive essa cobrança. Eu tinha que falar, pai, assim, ó, eu tinha que ter aquela aprovação assim, ó, pai, tô acertando. Eu fazia isso com as pessoas. Cara, eu preciso da tua aprovação. Então, às vezes, a gente tem traumas que a gente fala assim, não é. Pera aí, será que não é mesmo? Será que não precisa ser tratado? Exatamente. Então, muito bacana. Comentário excepcional, como diz outro. Eu queria só fazer agora uma breve pausa também, só para comentar sobre as pessoas que estão no chat aqui. boa. Tem pessoas que estão mandando abraço aí pro Jed, né? Kaique Lima, Bom demais. mandando um abraço pro Jed. Vitória Rafaela Machado. Os melhores do mundo. Machado também, vamos ver o pessoal aqui, Gilson Machado, Linda Tomelin, Vitória Machado, Cecília Hortz, todos eles estão desejando abraços e beijos para o Jed. Melhor convidado do mundo, a Cecília comentou aqui. Aí sim, a moral cresce, né? Aí que eu falo pra vocês, gente, tem que andar com esse tipo de gente, cara, com águia. O pessoal fica andando com galinha que quer voar. Não, só gente boa aí, só gente de sucesso, cara. Sim. Olha aí, ó, já levantaram a moral do Jed. Com certeza. Não, ele é capaz. Eu que mando meu abraço a eles aí, só tenho que agradecer. Essas pessoas que vocês citaram são pessoas especiais na minha vida, cara, que eu tenho certeza que Deus colocou no meu caminho aí. E só tenho que agradecer a eles. Top mesmo. Um beijão pra eles. Então, estendido aí o abraço e beijos, né, para as pessoas, né? E assim, se alguém quiser deixar algum comentário, comentário não vou fazer, uma pergunta, né, pro Jed também, então tá liberado, né? Não garanto que eu respondo, mas... mas vou tentar. Sim. Mas daí vai na barbearia e cobra dele. A resposta, não, agora você vai me responder. Mas pergunta pro pessoal mesmo, né? Olho no olho. Olho no olho. Pra que melhor, né? Olho no olho. Hoje em dia tem... Pegando, que nem esse negócio de pegar gancho, vamos pegar mais um gancho aí. Comentando essa parte de olho no olho, né? Isso é uma essência que deixou muito de acontecer hoje em dia. O pessoal vive muito em parte de redes sociais. É importante sim para negócios, né? Mas o cara não pode só se atentar a redes sociais, ficar preso àquilo, porque isso daí é uma prisão também, né? Sim. Tem muita gente que deixa de viver a família, deixa de viver as coisas boas que acontecem na vida, simplesmente por estar preso numa rede social, né? Acho que queria também comentar esse detalhe, já que a gente entrou nessa parte. Agradecer muito a tua visita de novo, Jed, que eu acho que a gente já deu um bom tempo aí de bate-papo. A gente costuma fazer uma hora e pouco, às vezes passa, né? A vontade mesmo é grande de ficar horas e horas aí conversando, né? Mas a gente também tem nossos trabalhos, né? A gente faz um podcast mais como uma segunda parte da nossa vida, né?
A ideia justamente do podcast não é para fins lucrativos, primeiramente. A primeira parte do podcast não vai acontecer isso. Várias pessoas vieram me perguntar, né? Tá, mas você vai abandonar teu emprego? Não, não vou abandonar meu emprego. Tenho minhas coisas a fazer, tenho minhas contas a pagar, né? Mas a gente vai... A ideia surgiu do podcast justamente para conhecer mais pessoas, fazer mais contatos, ter uma rede maior de pessoas envolvidas por um propósito ou por uma regra, né? Acredito que as pessoas precisam muito, muito mesmo ter orientação. Orientação hoje é tudo. É uma coisa que, às vezes, um bate-papo que parece ser bobo, ele pode te ajudar muito, talvez não naquele momento, né? Mas para frente você vai lembrar de palavras que você ouviu. Isso daí fica tudo guardado na nossa memória, no nosso inconsciente. E eu agradeço todas as pessoas que assistiram aí. A gente está terminando o podcast hoje. E agora eu passo a palavra para o Lúcio comentar, fazer o fechamento dele. Depois disso, o Ged vai dar a última palavra também. E vamos encerrar esse podcast. Show de bola. Primeiramente, quero desejar novamente muito obrigado por ter vindo, né? Foi um bate-papo muito foda, né? Muito bom. Essa palavra foi foda, né? Foi Legal. Você passou vários ensinamentos, vários Insights, né? insights que a gente estava precisando mesmo. Tenho certeza que a audiência que está acompanhando também gostou. Tá? Foi uma coisa mais... Esse podcast hoje foi um podcast bem mais sério, né? Mas, ao mesmo tempo, sem... Quando for pra resenha, me convida. Exatamente. Sem esquecer que a gente tem a resenha também, tem a parte da alegria, tem a parte de felicidade. Né? Na verdade, a gente teve tudo hoje, né? A gente teve a parte mais... mais um momento mais espiritual, um momento mais de empreendedorismo, né? Um momento mais de descontração, isso. E, cara, é isso aí. Isso que é o podcast. Essa é a magia do podcast, né? Sim, é por isso sim, que é pra ser um bate-papo, o negócio vai fluindo, uma coisa na outra, né? Então, e é isso. Mas fique à vontade para dar essas considerações finais aí. Mais uma vez eu agradeço vocês pela confiança, pelo convite. Esse cara aqui é um cara sensacional, tô conhecendo vocês hoje um pouco mais de perto e pra mim é um prazer estar aqui com vocês, cara. Que Deus abençoe esse podcast. A ideia foi muito legal, gostei muito de estar aqui. A gente fala um pouquinho que a gente sabe e a gente aprende muito, né? Sim. Ouvindo vocês também. Então, cara, que Deus abençoe onde vocês colocarem as mãos de vocês, onde vocês colocarem os pés, e cada pessoa que assistiu, que vai assistir, que, cara, seja próspero, abençoado. E não esquecer de colocar Deus em primeiro lugar. Sim. Deus em primeiro lugar em todas as coisas, tá? O que rege a nossa vida, cara, não é o nosso financeiro, não é, cara, é Deus. Amanhã, depois, a gente não tá mais aqui. Sim. E o que a gente deixou? O que você fez diferença na vida de outra pessoa? Então, que se você tiver uma bênção financeira, se você tiver algo que tá dando certo na tua vida, use isso, cara, em prol das coisas de Deus, tá? Então, se tem algo que eu posso dizer, é isso aí. Agradeço de coração mesmo o convite, me senti lisonjeado, cara, senti muito, muito feliz mesmo. A conversa foi boa, eu achei que tinha passado uma meia hora, cara, meu Deus, eu tô falando 1h30. Passa agora. Então, obrigadão mesmo, de coração. E a hora que quiser lá na barbearia lá, a gente já dá um talento nesse cabelo, essas barbas. Eu tô precisando. Bonitão, cara, porque, né, a gente deixa um pouco melhor. Não, essa cara. parte pai e mãe já fez. Não, e assim, ó, milagre, vocês vão lá na igreja, lá. Não, brincadeira. Gente, aproveita também um momento aqui pra compartilhar um pouco das redes sociais, assim, como que o pessoal faz pra entrar em contato contigo. Top. Então tá, meu arroba é @gdevarela, tá? Ou @gdebarbeiro. E TikTok também, tô começando a fazer vídeo pro TikTok falando sobre o amor de Cristo. Legal. Tá? É @gdevarela também. Vamos seguir, até a gente não sabia disso, vamos seguir lá mas também. isso é muito recente, isso é muito recente. A Então, gente vai deixar depois na descrição. Né? Fechou. Legal. Deixar ali, né? Então é isso, pessoal. Agradeço a todos que estiveram aí com a gente nesse podcast. Eles vão estar disponíveis nas plataformas digitais do DNA de Negócios. E acompanha lá, segue no canal, dá um joinha. Tem canal de cortes também, né? A gente tá aprimorando ainda algumas técnicas ali, então
perdoe algumas falhas, né? A gente é humano e tá aprendendo, tá começando, engatinhando nesse ramo ainda. Mas acredito que é uma coisa bem legal, bem válida, e vai ser trazido outras pessoas também que entendem sobre a parte de marketing digital, que vai ter até o próximo convidado, se não me engano, é o Daniel já, né? É o Daniel? Daniel, né? É o Daniel. Um cara bacana também. A Vilma, acho que É a Vilma? A Vilma ou o Daniel? Não, enfim. É muitos convidados, né? Muitos convidados. A gente, graças a Deus, fez aí, já tem um agendamento bem completo, né? Tem várias pessoas para vir aí. Vilma, eu não conheço a pessoa, mas foi indicação do Gil, né? O Gilberto. Falou muito bem dela, então com certeza vai ser um podcast incrível. Não percam. Incrível, né? O Daniel também, agora falando do Daniel, que eu conheço ele, então já que eu citei o nome dele, eu vou até o fim. Cara, excepcional também, tive a graça de conhecer. Por isso que eu digo, as pessoas entram na nossa vida de maneiras diferentes, mas deixe sempre a porta aberta para elas voltarem, né? Porque, indiferente das pessoas que passarem na sua vida, vai ter muitas pessoas boas que elas vão poder uma hora ou outra te estender a mão, ou você estender a mão para elas. Então isso é muito bacana da vida em si, né? O Daniel é um cara excepcional que entrou nesse meio. Eu conheci ele de uma forma dentro de uma empresa, né? Empresa de instalações que era a antiga WBT, né? Vou citar o nome que não faz mal nenhum. Era a antiga WBT. Eu conheci ele lá, um cara muito bacana. O trabalho dele é exemplar, excepcional mesmo. E ele vai estar falando aqui sobre a parte de tráfego, as experiências que ele teve, as decepções que ele teve. Cara, esse é o outro cara, como o Jed, que poderia ficar aqui 10 horas, que a gente ia escutar tranquilamente. E com certeza a gente vai passar muito mais de 10 horas conversando contigo, Jed. Mas é isso aí. Agradecimento de novo, né, para todo mundo aí que acompanhou. Thiago, você pode fazer um gancho. Queria fazer um merchan do nosso canal aqui, né? A gente tem esse canal principal, que é o canal do DNA de Negócios, né? A gente tem o canal de cortes, como o Thiago falou. A gente também está se aventurando assim com o Jed na questão do TikTok, né? A gente não faz dancinha, mas a gente vai se... Você também não. Deixar bem claro aqui que é sobre Jesus. Eu tenho esse talento para Cristo, né? Já que a gente não tem talento. Não tem esse talento todo, não. O nosso negócio é negócio mesmo, né? Então, Vamos deixar aqui essa acho que tem pessoas bem mais experientes para fazer dancinha. Com certeza. E a gente também está disponível, olha só, nas plataformas de Spotify, Deezer, que mais? SoundCloud. Então, quem quiser acompanhar, tá lá lavando louça no carro, não sei o que, não pode acompanhar ao vivo ali, coloca um fonezinho, fica escutando o nosso podcast. A gente está aprimorando, a gente tem várias ferramentas, né? A gente tem audiovisual, a gente tem só de áudio, então a gente tem... A desculpa de não poder escutar a gente não existe. Não pode assistir no ao vivo. A gente tem uma gravação depois. Eu não tenho tempo de assistir 1h30 de podcast. Não faz mal, tem os cortes. Temos os cortes. Então a gente tem para todos os gostos, né? Sim. Todos os gostos. Bacana. É isso aí. Eu agradeço mesmo, pessoal, por quem ficou até o final. Seu pessoal aí, é isso aí. Deixa um like aí também, se inscreve no canal. Nossa, é isso aí. Muito bom. Valeu, tamo junto, até depois do fim. E esse é mais um DNA de Negócios Podcast. Obrigado.